vai conseguir escutar a entrevista. Olá, boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho. Estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira, em um bar em Natal, um bate-papo muito divertido e reverente com alguém que faz cinema, poesia, literatura, como é o caso de hoje, empreendedorismo, enfim, toda sorte de coisas que são importantes para o desenvolvimento de Natal e do Rio Grande do Norte. Como você pode ver, no programa de hoje eu tenho a honra de estar aqui com a escritora, poeta e professora Leila Tabosa, que está lançando um livro e que vai conversar sobre isso e muito mais. Vamos receber nossa entrevistada, Leila Tabosa. Bem-vinda à Conversa de Botequim. Boa noite a todos, a todas e a todos, né, que estão aqui no bar. Quero agradecer a você pela oportunidade, por trazer esse programa tão intenso e reverente ao mesmo tempo, né, nas sextas à noite, transmitindo aí para todo o mundo, enfim, né? Isso. O mundo, enfim. Tem gente que assiste a gente em Portugal, em Londres, no Sri Lanka. Os comentários, né? Então, até num país distante e exótico, que acho que você conhece, que é Mossoró. Deve ter gente vendo. Um grande abraço para esse país. É o país mais estranho que eu já fui. Exatamente. Meu país. Eu vou fazendo uma brincadeira bem humorada aqui, porque eu já morei em Mossoró, adoro Mossoró. Leila mora em Mossoró, é cearense e a gente vai falar sobre tudo isso. Vou fazer aqueles velhos lembretes. Primeiro lembrete, o programa é 100% interativo. Quem quiser, vem assistir aqui no Mestiços, Bar Espaço Cultural. Agradecer aqui aos nossos anfitriões, Jaime e Josué. O Mestiços sempre cedendo espaço aqui pra gente. E quem quiser comentar, fazer perguntas pra Leila, é só ir no Facebook Cefas Carvalho, faz a pergunta que a produção traz pra cá no velho papel com caneta e eu leio e pergunto aqui. Outra coisa, o programa tem produção e filmagem de José Aglio, assistência de produção em mídias sociais de Natália Chagas e, como eu já falei, o apoio logístico de Jaime Dias e Josué Fonseca. Vem aqui pro Mestiço que dá tempo, já tem gente bacana aqui, Priscila Oliveira, atriz aqui com a gente. Beijão, Priscila. Poeta, Adélia Costa já mandou mensagem dizendo que está chegando aqui, tem muita gente chegando aqui. Leila, a gente vai falar sobre livro que vai ser lançado aqui hoje, daqui a pouco eu vou me estender sobre isso. A gente vai falar sobre poesia, sobre a data de hoje, um monte de coisa. Sim. Mas para manter a velha tradição do programa, sempre pergunto sobre como a pessoa chegou naquilo, começou naquilo que ela se tornou. No seu caso, escritora, poeta e professora. Eu pergunto, como é que foi sua infância, Leila? Foi aonde? Foi em Fortaleza? Foi em outra cidade? Como é que foi a infância de Leila Tabosa? A minha infância foi uma infância incomum, bastante incomum, em Fortaleza, na periferia, eu diria assim, incomum e também comum, né? Porque a gente, quando nasce na periferia e tem uma família originalmente forjada na violência doméstica, que foi o caso da minha mãe, isso deveria ser incomum, mas é comum. É comum. Né? Então foi o que aconteceu, né? Então, em decorrência dessa situação, a minha mãe precisou ir embora bem cedo, quando eu tinha 6 anos. De Fortaleza. Exatamente. E aí foi aí que se tornou ainda mais curiosa a minha infância, mas não curiosa dentro de uma comunidade. Porque na comunidade as crianças todas são cuidadas pelas mulheres da comunidade. E aí eu fiquei adotada na casa de uma senhora chamada Fé, a minha avó adotiva, avó Fé, minha mãe me deixou com ela. E ela morava ao lado da minha avó consanguínea, a minha outra avó, mãe da minha mãe. Sim. E eu já não tinha minha avó paterna. Isso em outra comunidade? Na mesma. Na mesma comunidade, na mesma, tá. Exatamente. Pode dizer o nome? É o nome, Antônio Bezerra. Antônio Bezerra. Exatamente. Tá. E aí eu morava ali, perto da Rua do Papoco, por ali, né? E aí bem interessante, muito bom lá, inclusive. Gosto muito do Bar das Almas, né? Vou mandar um salve pro Bar das Almas, pra Rua do Cachimbo Eterno, do meu coração. Rua do Cachimbo Eterno. Exato, muito bom, muito bom. E lá também tem um bar muito legal, assim, é o Radiola, né, que eu costumo frequentar. Os nomes são maravilhosos. Maravilhosos, e nossa, os drinks maravilhosos. Então, por favor, prestigiar aí o Radiola. E aí foi isso, e aí eu fiquei meio que de casa em casa, ia lá, ia cá, e aí isso foi muito confuso, né, era muito confuso. E quando eu fui alfabetizada, em casa, pela filha da minha avó Fé, pela tia Naná, que teve uma importância crucial na minha vida, ela fazia letras. Ela já era uma mulher estudiosa. A minha avó Fé era originalmente do Maranhão, uma mulher que recitava poesias, né? E a minha outra avó materna, ela era uma exímia contadora de histórias. Então eu tive uma infância
nesse aspecto, muito privilegiada, porque eu tinha a minha avó Fé, que era uma mulher da poesia, das artes manuais, e eu tinha a minha avó Teresa, que era uma mulher muito sábia, com pouquíssima escolaridade, contudo uma exímia contadora de histórias, uma mulher também do artesanato, fazia crochê, belíssimo a minha avó. Então, assim, eu procurei olhar para a beleza disso tudo, a despeito de qualquer coisa. Isso tudo na infância? Isso tudo. Aí como é que foi a transição da infância para a adolescência, que sempre costuma ser complexo, independente da circunstância que o jovem viva? Como é que foi a pré-adolescência e a entrada na adolescência, Leila? Difícil, muito difícil, porque eu sempre fui desobediente, né? Eu nunca fui uma pessoa obediente ao sistema, às regras, ao que me diziam para fazer. Então, eu sempre fui desobediente, por exemplo, tarefa doméstica, e se os meninos não faziam, eu também não fazia, eu tinha mais o que fazer. Então, era um posicionamento já, eu acho que de uma adolescência, de uma pré-adolescência, de quem já estava na Praça do Ferreira, dizendo fora Collor. 92. Fora Collor e hoje Collor preso, né? Exatamente. Então eu queria trazer essa lembrança, né, a minha, lá da Praça do Ferreira, de 1992, porque ali eu já andava com uma galera da UJS, e ali já começou a minha formação, ali eu tive acesso a leituras como Apagu, o Parque Industrial. Aí já adolescente. Já. E aí foi isso, minha adolescência era isso. E aí eu inventava umas correspondências, assim, de algumas personagens da literatura. Eu colocava a Capitu para conversar com a Luísa. Você escrevia isso? Eu escrevia como se fosse carta para elas. E aí eu colocava a Capitu para conversar com Emma Bovary. E eu ia querendo essas correspondências, e aí eu, em decorrência dessas questões todas que na época a gente não ouvia muito falar, não tinha esse acesso de terapia, né? Então, e eu tinha marcas muito profundas de lembranças muito ruins do que eu convivi dentro da minha casa, no contexto mãe, pai e filha, né? Como única filha daquele casal. Então aquilo ali... Assim, você é filha única? Dessa união, sim. Dessa união, sim. Mas eu tenho outros irmãos, tanto do meu pai, vários e várias, e da minha mãe, apenas um. Sim. Então vamos passar da adolescência para a universidade. Como é que se deu a entrada na universidade? Foi no Ceará? Não, então, vamos lá. Aí como eu não tinha essa referência materna em Fortaleza, por mais que as minhas avós e família, elas se esforçassem, eu sentia uma necessidade muito extrema de seguir o exemplo meio que pedagógico da minha mãe. Se você não está gostando de onde você está, vai embora. Então, no caso da minha mãe, não é que ela não estivesse gostando. Ela realmente tinha motivos para não gostar, enfim. E eu acho que eu tinha os meus também. Sim. E aí eu miguei para Natal, peguei uma carona num bug verde. Assim, malicuia? Não foi de malicuia, porque obviamente a minha avó não queria que eu viesse. E ela disse que eu não levaria nem mala nem cuia, só os documentos. E eu vim com a roupa do corpo, cheguei aqui nessa cidade, não é uma metáfora, foi super interessante. É mesmo, Leila? Nossa, aí como é que foi essa chegada? Aí foi isso. Aí eu tinha 3 amigas aqui, né? Elas eram filhas de um caminhoneiro e o pai dela foi transferido para cá, para Natal. E a dona Fátima, a mãe delas, ofereceu para eu ficar. E aí elas já sabiam da minha insatisfação por uma série de coisas. E aí eu fiz isso. Fiz a migração nesse bug verde, né? Para não voltar mais. Meu Deus do céu. E aí eu achava que... Essa história do bug verde é poética, né? Tá escrito. E aí a minha avó, eu acho que ela pensava assim, não, daqui a pouco ela volta, né? Não levou os cadernos dela, não levou os diários, não levou os escritos, porque isso eu acho que realmente isso que eu deixei para trás, isso é o que tem mais valor. Sim. Os meus epistolários, né, dessas grandes correspondências. Cristiane F., 13 anos, drogada e prostituída, era um livro que eu lia e aí eu escrevia para Cristiane F. Nossa, que né, bacana. Contando essas coisas. E aí isso ficou para trás. Os poemas de adolescente, todas as coisas de diário. Isso marcou uma virada de página, Leila? Porque ficou para trás e você teve que virar essa página. Eu tive, né? Mas aí foi curioso, né? Porque aí depois de uns meses eu voltei para visitar minha avó, né? E aí não ficou mágoa, não ficou nada disso. Aí eu voltei e eu falei, cadê meus cadernos? Eu dei tudo, joguei tudo no lixo. Ai, meu Deus do céu. Hoje eu dou risada, né? Mas na época acho que você pode imaginar. Na época foi.
Aí como é que foi a sua chegada em Natal? Tinha as 3 amigas, aí a Isso. partir daí o que é que aconteceu? Aí eu fui trabalhar no McDonald's. Eu já achava que eu tinha o emprego certo, né? Aí quando eu cheguei, minha amiga falou assim, são 120 vagas. Eu falei, opa, a gente vai conseguir. Aí quando saiu a lista, um dos jornais, 5 mil, McDonald's recebe 5 mil currículos para 120 vagas. Ai, meu Deus. Acho até que foi você que fez a matéria. E Ai, aí meu Deus. eu falei, não vai dar certo. Eu sei que foi indo, aí fizemos as entrevistas, eu sei que quando fui chamar 250, aí eu sei que acabou que deu certo. Deu certo. Trabalhei lá e é isso. E aí Aquele já tem McDonald's outro da livro. Prudente de Moraes. Não, aquele ali foi depois. Foi o do Natal Shopping. Ah, do Natal que Shopping. inaugurou Isso, primeiro. exatamente. O Drive foi depois. Eu já não estava já Nossa. quando inaugurou o Drive. E como é que entrou a Faculdade de Letras na sua vida? Então, como Foi nessa fase? Foi, exatamente. Então, como eu tinha, na minha adolescência, eu tive até terminar o primeiro grau, né, como falavam, eu tive uma educação regular, né? Terminei em 1992 o primeiro grau. No segundo grau bagunçou, porque eu precisei ir a São Paulo com a minha avó, porque a minha tia, ela estava com um problema de saúde, e aí nós fomos estar com ela. Quando eu voltei, eu descobri que eu estava reprovada por falta. Isso aconteceu em 93, 94 e 95. E a gente ia e voltava de ônibus, né, naquela época, enfim. E aí eu estava incompleto o meu ensino médio, no caso, segundo grau. Sim. Então, quando eu cheguei em Natal, a primeira coisa que eu fui procurar foi o supletivo. Sim. Comecei no Edgar Barbosa, mas aí como eu trabalhava no McDonald's muito, abandonei. Eu sei que acabou que eu estudei numa escola ali próximo da Capitão Mor Gouveia, que eu morava ali na 6 com a 9. E foi ali que eu fiz. E aí depois eu consegui uma bolsa de estudos com o professor Aloysio Machado. Sim, Aloysio Machado, que foi vereador, que tinha os aulões no Palácio dos Esportes. Era, exatamente. Aí eu fui lá e uma pessoa me disse, olha, se você vai lá no gabinete desse vereador e você vai contar a sua história, você vai ganhar uma bolsa. Onde você gostaria de estudar? Eu falei, olha, em qualquer lugar. Eu falei, em qualquer lugar. E aí me deram uma bolsa para eu estudar no Hipócrates. E aí lá eu fui aluna de uma grande professora, a professora Fátima Fonseca, que foi uma mulher assim muito decisiva na minha formação, uma mulher maravilhosa. O professor Josivan Monte, que eu trago assim no coração, que era o professor de literatura, excelente. Então assim, um professor incrível de literatura, né, que fazia arte mesmo na sala de aula. E aí é exatamente a professora Fátima Fonseca que eu quero trazer aqui, que era uma mulher, sempre foi uma mulher muito libertária, uma mulher progressista. E teve sobre mim, assim, grande influência. E foi ali. E aí depois eu fui fazer cursinho no DCE. Sim. Aqueles cursinhos populares do DCE. E aí lá eu conheci Bia Crispim. Bia Crispim. A professora Bia Crispim. E ali nós começamos a ser amigas. Nossa. Aí onde é que entra a universidade? Aí, nesse período era depois vestibular. dos cursinhos. Aí era vestibular, porque eu tinha que me preparar e tal. E aí eu pensei, jornalismo, artes cênicas ou letras, né? Fiquei naquela. Aí naquela época a gente não tinha esse acesso à internet. Eu falei, eu vou nos 3 lugares olhar as 3 grades. Quando eu cheguei no curso de letras, que imprimiram a grade curricular, bateu aquele sentimento. Eu falei, acho que aqui eu vou poder fazer tudo. E entrei em letras, fui aprovada. Nessa época eu trabalhava numa loja de shopping chamada Bill Watch. E foi uma emoção muito grande. Assim, essa aprovação no vestibular, difícil, muito difícil, numa universidade federal, pública, gratuita, de qualidade, em um momento assim crucial para o Brasil, porque era Fernando Henrique Cardoso. Estava uma ameaça imensa sempre as universidades são ameaçadas, né? E ele botou Paulo Renato, Exatamente. que Paulo Renato fazia questão de ameaçar a universidade pública. E ele aí, era ligado à universidade privada. quando eu entrei estava em greve, né? E eu falei, que bom que tá greve, é para ter greve. E aí foi isso, aí eu entrei na universidade e fiz letras e foi indo. Aí terminou, imediatamente eu tentei o mestrado. Mas deixa eu lhe perguntar, Leila, interrompendo um pouquinho, o curso foi bom? Fez boas amizades? Fiz grandes Foi tudo amizades. que você esperava? Eu tenho amigas desde o McDonald's. Desde a época do McDonald's. Que bacana. Eu tenho amigas
muito amiga, uma amiga muito grande, Ceci, grande amiga minha, desde a época do McDonald's, e outras também, uma que nós perdemos na Covid, Daniela. Então, desde então, da universidade também eu tenho grandes amigas, grandes parceiras, grandes parcerias, e algumas professoras e professores também que terminaram sendo amigos e amigas também. E hoje é muito interessante, assim, quando a gente encontra algum desses professores numa banca ou em algum lugar, a gente vê, assim, por exemplo, o professor Humberto, né? Humberto Hermenegildo, que foi meu professor tanto na graduação, quanto no mestrado, quanto no doutorado. E aí eu encontro o professor Humberto, assim, e nós nos vimos no Flipipa, ele estava fazendo a mediação do Itamar Vieira Júnior, e eu estava com o Lilás. E a gente se abraçou naquele abraço de professor-aluno, que muita emoção. Que né? bacana. E o professor Humberto é maravilhoso. Maravilhoso. O meu orientador foi o professor Francisco Ivan. Maravilhoso. Também. Ivan teve uma importância decisiva na minha vida, naquilo que eu estudei, naquilo que eu decidi como estilo de vida, que foi essa vertente do neobarroco latino. Isso. Chico Ivan, grande abraço para o professor Poeta. Humberto, né? Chico Ivan, grande amigo do nosso produtor José Agrio. Humberto é de Acari, né? Acho que é Sim, seridoense. Seridoense, igual a Jeane Araújo, que está aqui, com Noah. Bem-vinda. Não era para dizer, não, Jeane Araújo não está aqui. Volto atrás, rebobina. Noah também não está aqui. Quem sabe faz ao vivo. Quem não sabe também faz ao vivo. Quem não sabe também faz. Leila, minha curiosidade, você pode continuar a sua história, mas eu quero saber como você foi para lá em Mossoró. Isso foi a melhor parte. Porque assim, tanto país exótico para você ir, Sri Lanka, exato. Tailândia, mas antes de ir pra Mossoró, Vietnã, você vai para Mossoró. Mas eu fui pro México. É bem menos exótico que Mossoró. Mas como é que foi ir pro México e depois Mossoró? Esse país... Foi assim, no primeiro semestre do doutorado, saiu o anúncio do concurso para professor, né? 4 vagas. Aí eu falei, opa, né? Eu vou fazer, e aquela coisa toda. E aí, seria bom, por que seria bom para mim Mossoró? Sempre. Porque era uma cidade que ficava no meio do caminho, tanto para eu estar aqui com as minhas amigas e amigos, e com as atividades que eu queria continuar na UFRN, tanto também, principalmente de Fortaleza, né? Porque as minhas avós, essas minhas duas avós, elas estavam envelhecendo, o meu pai também estava envelhecendo, requerendo de mim muita atenção. E aí eu pensei no meu pai, pensei nas minhas avós, né? E pensei na minha família, sobretudo, porque de Mossoró para Fortaleza é muito perto. Sim. Mais do que para cá, inclusive, né? Sim, então eu pensei, eu não dependeria de nada, além de um ônibus que chegaria muito rápido, né? Caso fosse necessário. E acabou que foi sendo, porque em 2016 eu voltei para ficar lá mais perto. Enfim, e aí eu fiz o concurso, né? Com aquele medo, né? Porque os doutores, né? Havia 7 doutores fazendo e mais de 80 mestres. Só passamos os mestres. Na época éramos mestres, aí passamos 4 pessoas, e aí foi muito bom, porque deu tempo de eu ir fazer um convênio da UFRN com a USP, em São Paulo, estudar com o professor Horácio Costa, esse objeto de estudo, a freira mexicana profana. E aí depois, quando eu voltei para Natal, qualifiquei e fui contemplada com o doutorado fora do Brasil, na Universidade Nacional Autônoma do México. Como é que foi essa experiência no México? Foi incrível. Outro país, outra língua? Outro país, outra língua, né? Eu já tinha começado a estudar espanhol. Só comecei a ter acesso a línguas estrangeiras na UFRN por Ivan. O professor Ivan abriu a biblioteca da casa dele para mim. O professor Ivan era aquele professor que, quando eu chegava na Xerox, a pessoa dizia assim, o professor Ivan já deixou a sua Xerox. Que bacana. De presente. O professor Ivan, sabe, o professor Ivan, então sempre o professor Ivan, e aí ele perguntava, e você já se inscreveu na disciplina de língua espanhola aqui da UFRN? Então, e você já isso, e você, né? Então ele estava sempre ali me apoiando, e aí viajava, quando ele viajava, trazia dicionários para mim de presente. Que bacana. Ia para Paris, trazia livros, trazia presentes. Então, assim, há uma conexão muito grande entre nós.
né? E aí quando eu fiquei grávida, né? E aí ele dizia muito assim pra mim: você tem que dar de mamar. Tem mulher hoje que não dá de mamar, você tem que dar de mamar. Nossa. Então assim, Ivan, pra mim, eu até brinco com ele, eu disse: Ivan, você é meu pai acadêmico. Ele disse: não diga isso não, que eu sou muito vaidoso da minha solteirice. Ivan é um barato, Mas é isso. Então, fala mais sobre, aí você estava em Mossoró, foi pro México, aí você voltou para Mossoró, não, que é onde você mora atualmente. Não, aí não tinha sido, ainda não havia sido chamada. Ah, então, né? pra gente fazer a cronologia. Foi maravilhoso, não havia sido chamada, porque aí quando eu voltei, já tinha feito a defesa lá. Sim. Fiz a pré-defesa e aí abri um concurso para substituta de mim mesma na UERN. Aí eu falei: ai, que legal, eu vou fazer. Vai fazer. Vou me substituir. Porque naquele momento o governo do estado não queria chamar, né? Achou melhor fazer assim. Sim. E aí eu falei: eu vou fazer de novo, né? E aí eu passei. Passou. Passei. Aí quando eu passei foi muito legal, porque eu vi a necessidade do departamento, junto com o chefe do departamento. E nós somos a reitoria. Olha, eu estou aqui desafiando a lei da física. Vim substituir exato. a mim mesmo. E aí eu sei que o contrato acabava eu fui para lá em 2013, na verdade. Aí assim que eu voltei para o Brasil, teve esse concurso. Aí eu passei 2 vezes para professora da UERN, uma vez como substituta. Nossa. E aí quando foi muito engraçado, porque quando eu cheguei e a gente foi falar toda essa coisa, né, e a moça muito simpática, e eu disse: por favor, né, assim, olha a situação, o contrato vai acabar dia 18 de março e o concurso vence parece que venceria o concurso, Rosalba tinha prorrogado por mais 2 anos, Sim. Era 2 anos, prorrogou por mais 2, aí falou assim: vai vencer em maio. Então, quando foi dia 10 de março, eu recebi o telegrama, ela me ligou, né, professora, a gente coloca o endereço, era assim, a gente coloca o endereço da sua casa, ou a gente coloca da sua casa do concurso efetivo ou do concurso substituto. Eu digo: por favor, efetiva, porque aquele lugar ali eu fui despejada. Nossa. Né? E foi verdade. E aí, na verdade. Meu Deus. Então eu agradeci pra ela muito isso. Tem gente que pensa que a gente nasce professora universitária, né? Não é verdade. Não é verdade. Tem uma trajetória. Vamos falar Tem sobre... muito McDonald's, tem muita batata frita. Isso. Vamos falar sobre essa trajetória. Fala sobre você, professora em Mossoró. Pois é, que difícil, né? Cheguei lá, aquela faculdade no início, assim, se apresentou para mim muito lúgubre. O nome da faculdade é a sigla, Faculdade de Letras e Artes. E aí eu procurava, assim, saraus, atividades de teatro e aquela coisa, não achava nada disso. Eu falei: eu vou fazer o que Ivan fez na UFRN. A gente fazia muita extensão, Ivan fazia muito Bloomsday, os eventos barrocos, Joyce, tudo isso, né? E aí eu aprendi a fazer muito essas coisas com Ivan, Samuel, que hoje é professor da UFRN, que é um grande amigo, Armando Sérgio dos Prazeres. Então eu já vinha com essa bagagem da UFRN, né? Sim. Com a querida Rejane, que é do Mulherio. Rejane Souza. Isso, Rejane também. A gente fazia muito evento mesmo, na condição de estudante. Ivan realmente estava ali conosco, sempre. E aí isso me gerou muito aprendizado. E aí quando eu cheguei lá, eu falei: eu vou botar essa fala para falar. Né? Assim, vou. E eu escrevi um projeto. Fala para falar é maravilhoso. Aí eu falei: aí vai ser o quê? Vai ser fala, barroco. E eu lembro que a primeira reunião do departamento que eu fui defender esse projeto de extensão, a pessoa falou assim: mas você acha que o barroco tem público para tudo isso? Aí eu falei assim: não, realmente eu não acho, eu tenho absoluta certeza, porque a isso eu tenho me dedicado há 15 anos. E aí foi engraçada essa resposta, porque na semana seguinte à aprovação tiveram as inscrições e os alunos se inscrevendo para aprender, o teatro para aprender e tal e tal. E aí foram 220 inscritos, faltou chão no primeiro evento. Nossa. E o grupo se consolidou na cena cultural moçoroense, isso me dá muita satisfação. E aí teve a pesquisa, o ensino, orientações de mestrado, Profiletras, hoje o mestrado acadêmico. Então, assim, os meus estudantes, que eu digo meus porque eu sou deles e eles de alguma forma meus, e temos uma relação muito próxima. Você é professora até hoje em Mossoró? Sim, graças aos deuses, às deusas. Você vê a diferença de hoje, da Leila professora de hoje, para a Leila professora de quando você começou? Com certeza. Qual é a diferença? A diferença é que hoje eu tenho estudantes formados e muito bem formados na arte, porque nós criamos
uma escola artística de desinibição das emoções, da relação do teatro com o corpo. Então, hoje eu estou ladeada por estudantes. E quando eu comecei com um projeto no papel que eu criei, pensei, mas ele só daria certo se tivesse estudante para ser. Então, pareceu assim um fogo na Babilônia. E parecia que lá tinha palha e eu cheguei com a tocha. Nossa. E pegou fogo e é muito bonito. Que maravilha. Muito bonito. A gente está numa fase de transição, porque os ciclos se fecham, né? Mas assim, é um legado muito bonito assim, para a cidade, e vai continuar procurando editais, procurando outras coisas, porque o grupo é um grupo hoje profissional. Que maravilha. A gente vai falar mais sobre Mossoró, mas deixa eu falar de outro assunto. A gente já falou da Leila professora, da Leila doutora, da Leila funcionária do McDonald's, já falamos também. Vamos falar da Leila escritora. Pois é. Vamos falar um por um. O seu primeiro livro foi uma defesa de tese de mestrado ou de doutorado. Pesquisadora, sim. Que foi o livro publicado. Isso, que foi esse que eu fiz no México e na USP e aqui na UFRN. Sim. E aí, depois de muito tempo, eu tirei o ranço de tese. Ivan disse, tire o ranço de tese. Para publicar como livro tem que tirar o ranço de tese. Exatamente. Né? É engraçado que tudo que eu vou fazer eu vou conversar com o Ivan. Aí ele diz assim, tire o ranço de tese. Tá certo, Ivan, vou tirar o ranço de tese. Tirei o ranço de tese. Ivan, tá bom, tá ótimo. Tá cheio de gratidão esse livro, tá ótimo. Aí eu disse, Ivan, então tá bom. E aí foi, né? E aí eu publiquei em 2023, tirei o ranço mesmo de tese. Saiu por uma editora muito boa de São Paulo, a Pedro e João. Pedro Amaro, ele é um editor excelente. Assim, o nome do livro é? Sor Juana, Poeta Cult. Pronto. Então, assim, saiu uma coisa muito bonita. Inclusive, a capa do livro eu não trouxe, porque ele está esgotadíssimo. Você esgotou o livro? Sim, esgotou. Eu ia lhe perguntar. Esgotadíssimo. Ele lá está se esgotando já quase a segunda tiragem. Coisa boa. E aí, assim, esse livro, a capa dele é um mural que esse projeto, Fala Barroco, fez lá na Fala, na Faculdade de Letras e Artes, que era exatamente a Sor Juana, envolta assim, sempre com um livro, sempre... E aí do Isaías Medeiros, que é meu orientando do mestrado, que estudou Frida Kahlo, é mestre hoje, está no mercado de trabalho, como dizem, né, fazendo a diferença na sociedade. Que bacana. Então vamos agora, você falou, ao Ela Nasceu Lilás. Um livro que eu li, é um livro muito bom, até escrevi sobre ele, comentei, dei meus apontamentos pessoais. Como é que foi escrever aqueles contos? São contos, para quem não sabe ou não leu, são contos duros, mostram uma realidade dura. Sim. Alguns dos contos são particularmente tristes. Sim. Pelo que você contou aqui, parece que alguns, não vou dizer autobiográficos, mas é a realidade que você conhece. Mas, Josué, muito obrigado. Aí sim, hein? Olha aí. Que é um... Não, obrigada, eu já tô tomando esse drink. Obrigado, Josué. Obrigada. Essa é de areia, né? Da Paraíba. Saúde. Saúde. Arriba, ao mestiços, abajo, arriba, al centro, adentro. Al dentro. Se dice en México. Buenas. Opa, se eu for seguir... Abraçote, Natália. Quero agradecer a produção dessa mulher, porque tudo que tem mulher no meio é bom. Isso, Natália Chagas, linda. Nossa assistente de produção. Ah. Pronto, tem uma pergunta. Deixa eu só dar continuidade ao Ela Nasceu Lilás, que já estava. Aí eu leio aqui as duas perguntas. Então, como é que foi o processo? Você pensou como um livro, você escreveu os contos aos poucos, os contos são cerebrais, são racionais literários, ou são remanescências do que você viu e testemunhou e viveu? Fala um pouquinho do processo todo. O processo criativo de Ela Nasceu Lilás começou como um experimento na minha adolescência, nos cadernos que foram para o lixo. Ali tinha a versão mais crua. Quando eu fiquei grávida, eu comecei a pensar sobre a questão da maternidade de novo, né? E aí aquilo me vinha de uma maneira muito forte. E entre uma coisa e outra, fazendo universidade, trabalhando no shopping, grávida, estudando na UFRN, eu tive momentos de ir lá fazer as escritas, né? Escrevi, escrevi manuscrito de novo, tudo de novo no caderno. Fechei. Quando eu terminei o mestrado, eu revisitei. Passei para o computador, fechei, guardei. E lá deixei pensando assim, não vai existir mais violência contra a mulher no âmbito doméstico. Não vai mais existir infância interrompida em decorrência da violência doméstica, e esse livro vai ser um livro datado e ele nunca vai sair. Esse era o meu desejo, de fato.
E quando foi no ano passado, que eu estive com as minhas duas madrinhas, essas duas mulheres que se casaram quase 50 anos atrás, elas são muito lindas. Madrinha Ana e madrinha Lia são essas mulheres que são as minhas madrinhas, pela vontade da minha mãe, de batismo, não porque os padres não aceitam, Sim, né? Aí foi o tio Toni no lugar da tia Liana, mas a vontade da minha mãe é que fosse a minha madrinha e a minha madrinha. Então é a madrinha e a tia madrinha. Entendi, então, entendi. essas duas mulheres, elas estão no Conto Aeroporto. Sim. E eu faço questão de dizer isso. Então, sim, algumas coisas sim, como não. Eu venho desse lugar, eu venho desse ambiente, mas eu tive também muito trabalho de ficcionalizar tudo. E a questão da técnica narrativa, a questão da consciência racional de quem estava ali estudando as teorias da literatura e vendo o que era, o que não era. E aí, ano passado, eu fiz uma viagem para visitá-las, né? No Parnaíba, eu fui para o Delta. Nossa. Minha avó Fé, no Piauí. Sim. E a minha avó Fé, ela nasceu na Ilha das Canárias, do Delta. Tem um poema aqui que ela está, Vovó Fé. E aí eu tive aquele pensamento, né, que eu não podia guardar, e aí me veio, né, nossa, a Lei Maria da Penha vai fazer 18 anos. E aí as mulheres, no freezer, no congelador, são mulheres cimentadas, viram múmias ali no cimento. Todo dia a gente olha notícia de feminicídio, crianças sem mãe, porque a mãe foi morta, crianças por... Eu falei assim, que, infelizmente o livro vai ter que sair. Mas aí eu pensava que ia ser assim, sabe, que ia ser uma grande flopada, né? Porque eu pensei, quem é que vai querer saber disso, né? Mas aí a grande coisa, eu acho, né, que a crítica literária tem sido muito generosa até com o livro, é que o livro não é um livro datado. Não é um livro datado, não é um livro gráfico. É um livro que vai por dentro do útero, por dentro das emoções, é um livro que vai dentro, né? E aí não me cabe a mim explicar o que eu escrevo, né? Me cabe dizer que... Tem até uma certa poesia, né? Claro, é uma redenção. Tem uns 3 contos que tem uma poesia linda. O tema é triste, mas... Sim, mas busca uma redenção artística. O da menina que quer ser bailarina. Exatamente. Mas ela vê que pode dançar a dança tradicional da ilha. E dentro da comunidade Isso, dela, é lindo aquele conto. Exato. Parece porque prosa ela pega poética. O cânone, né? Assim, nós todos fomos educados na literatura do cânone ocidental. Somos todos ainda herdeiros do eurocentrismo, estamos numa luta pela decolonialidade em todos os aspectos. Mas aí, o que eu faço com o cânone? É isso que eu faço. É dizer que a dança dos meninos de pés descalços tem mais poesia do que o Lago dos Cisnes. É isso que a gente faz com o cânone. Então, hoje a gente não olha mais para o cânone, pelo menos no meu modo de ver, com aquele endeusamento, com aquela simpatia. A gente tem um olhar crítico e diz, aqui também eu tenho valor. Exatamente. Olha aqui, eu buscando também uma hegemonia decolonial, interseccional, raça, gênero, classe, sul global. Perfeito. Vamos passar de ela... não, tem as perguntas e comentários. Carlos Lima, Carlinhos Bem-TV, que cada programa ele está em algum lugar do Brasil, depois você diz aonde você está, Carlinhos. Carlinhos é itinerante. Boa noite. Vamos assistir mais uma brilhante entrevista de botequim com o nosso amigo Cefas. Ainda estou em Aracati. Valeu. Porque toda vez que Carlinhos está em um lugar, e ele está no Ceará, né? Aracati, Ceará, ali pertinho na Canoa Quebrada. Nossa assistente de produção, que é escritora também, Natália Chagas, faz uma pergunta. Leila, ser mulher traz o maior peso em qual aspecto da sua vida? Onde é mais pesado ser mulher? Na academia. É mesmo? Na ocupação dos espaços de poder. Sim. Na condição de escritora. Na condição de poeta. Nossa. Todos os dias é difícil. Porque quando a gente assume um cargo de poder, por exemplo, acontece de aparecer uma lupa sobre o que a gente faz ou deixa de fazer. Por exemplo, eu fui chefe do departamento de letras à distância e eu me lembro muito bem como é e quando acontece. Quando homens estão na gestão,
a capacidade masculina de dar chiliques e tudo bem, e ninguém perguntar se eles estão com TPM, e de eles poderem ter o direito, até a chancela, de dar uma pancada na mesa, se irritar, e que, com toda a satisfação do mundo, como gestora, uma pessoa muito zen. E não seja para ver. Com mulher o peso é maior, né? Dilma Rousseff sofreu isso. Muito. Dilma era histérica, era Sim, exagerada, só que sim. Collor, Fernando Henrique não... Somos loucas, não é? Somos loucas, não sabemos dialogar. É o que mais dizem quando a gente está nos espaços de poder. Que somos loucas, que não sabemos dialogar, que somos pessoas dificílimas, né, de lidar. Então, basta observar uma mulher na gestão. Então, eu acho que quanto mais a gente sobe em determinadas escalas, ainda que seja para cargos eletivos, como foi esse, eu não fui nomeada, eu fui eleita, aí a gente sabe como é, né? A gente sabe como é. E aí eu lembro que eu usava muito o meu sorriso como folha de arruda e alecrim, né? Porque é isso, né? Complementando a pergunta... Natália, sorriso com folha de alecrim e arruda na gengiva. Complementando a pergunta da Natália, deixa eu fazer a pergunta bem direta, bem assertiva. O mundo acadêmico e universitário é machista? Claro. É? Todo mundo é machista. Todo espaço é machista. Misógino, todo mundo. Não seria assim na academia, no lugar onde os egos são extremamente inflados, especialmente os masculinos? Claro que sim. Óbvio. Nossa. E a gente precisa lidar com isso. E é engraçado, né? Porque às vezes a gente pensa assim, poxa, a gente vai estar lá, vai lidar com a galera progressista. Sim, até a página 2 está tudo ótimo, né? Mas a gente vê quando a gente... acontecem as situações, né? Que muitas vezes ficam ali no nosso âmbito por uma questão de ética institucional, em respeito à instituição, às instâncias. Mas a gente sabe exatamente o que é que acontece quando uma mulher é gestora, quando uma mulher exerce um cargo, quando uma mulher ousa tentar um cargo de uma chapa sindical, como aconteceu comigo 2 anos atrás, que eu fui tentar ser da pasta da cultura da chapa sindical. E aí havia umas companheiras lésbicas na chapa, uma companheira, a presidenta da chapa era uma mulher preta. Então, assim, nós, a professora preta, Maria José, então a cada semana daquela chapa, nós tínhamos um apelido. É mesmo? Sim, a cada semana, as outras chapas e pessoas apoiadoras de chapa. E era assim, na primeira semana era a chapa das loucas, a outra semana a chapa das que não sabiam dialogar. Nossa. Olha, quem for ganhar essa eleição tem que saber muito dialogar com a gestão, porque isso, porque aquilo. Ah, porque essa decisão tem que ser muito decisiva, que a gente vai discutir a autonomia da universidade com a governadora. E essa chapa não vai saber dialogar, porque essa chapa tem muita mulher na chapa. Então, isso é violência de gênero. Com certeza. Entendeu? E a gente ouvia isso, assim, numa naturalidade assustadora. Nossa. E? A alecrim é dura. É isso. E o sorriso. Haja. Isso. Nossa, isso daria horas de conversa. Sim. Nossa, sim. E eu estou registrando, eu tenho um diário, né? Eu estou registrando tudo. Você escreve diário, assim? Sim. Tipo a Anaís Nin, que escreveu Sim, porque agora 15 mil páginas eu tenho da a vida. certeza de que já não vão tirar de mim, pelo menos eu acho, né? Nenhuma avó, tia vai jogar fora, Eu acho não. que não, porque eu não pretendo desertar mais sem os meus pertences e sem olhar para trás, né? Então, assim, se eu desertar, vai tudo comigo, né? E aí o meu filho, ele tem todas as minhas senhas. E quando eu desencarnar, né, eu fizer a passagem, vai sair muita coisa legal. Que bacana. Seu filho tem quantos anos? 22. 22? Que bacana. Tá encaminhado já. Colou grau mês passado em física na UFC. Que maravilha. Tá estudando pro mestrado. Oh, que maravilha. Leila, vamos Beijo, passar. Samir. Te amo. Oba, valeu. Samir? Valeu, Samir. Tomara que esteja acompanhando. Vamos pro terceiro Beijo livro. pra Elaine, a minha nora, namorada dele. Oba, que Uma bacana. mulher que eu amo muito. Ah, linda. que bacana. Valeu, Elaine. Vamos pro livro que vai ser lançado daqui a pouco. Vamos chegar. Vamos. Depois do primeiro livro, que eu não consigo decorar, meu Deus. Ela nasceu Sor Juana, poeta cult. Pronto. Sor Juana, poeta cult, que tá esgotado. Lindíssimo. Isso, aí tem Ela Nasceu Lilás,
O meu exemplar tá emprestado para Flávia Arruda, viu, Flávia? Cuida direitinho que bom, e vai voltar. Flávia. Flávia Arruda, que também escreve sobre temas parecidos com o seu. Moçoroense como eu. Moçoroense, exatamente. Maravilhosa. Beijão pra Flávia e pro companheiro dela, João Dantas, meu velho amigo, advogado. Vamos passar pro terceiro livro, Levante das Águas, pela editora Urutau. É uma editora maravilhosa. Sim. Já tive a honra de ser publicado pela Urutau. Muitos amigos Isso é um meus. privilégio. Nossa. E o Levante das Águas, que inclusive está sendo lançado hoje aqui, quando acabar aqui, vai ter o lançamento oficial. Os livros da Leila já estão aqui. Podem ser adquiridos por R$40. Exato. E estão aqui no Mestiços aqui, e amanhã vai ter um outro lançamento. Exato, na Nobel Praia Shopping. No Praia Shopping, exatamente. 18 horas. Exatamente, ou seja, venha pra cá pra ter o autógrafo da autora, bater papo com ela e comprar o livro. Vamos falar, eu já folhei aqui, tô louco pra ler, vou ler esse final de semana. Sim. É um compilado de poesias. Vou fazer aquela pergunta padrão. Você pensou como um livro, você escreveu isoladamente, juntou, tem um conceito que É perpassa... um projeto literário. Então vamos lá, fala sobre ele. Eu tenho um projeto literário com o que eu escrevo, né? Porque é de formação mesmo. Sim. Então, eu comecei a escrever sobre água, mas não de uma maneira contemplativa. Já havia feito isso muito na adolescência. Sim. E aí eu comecei a pensar em uma revolução das águas a partir das questões ambientais que estão acontecendo, né? Sim. Eu presenciei aquela Eco 92, né? Foi da minha geração, aquela preocupação. Sim. E de lá para cá a gente vem assistindo a muitas coisas. E eu comecei a pensar nessa revolta das águas, das chuvas, das condições climáticas. A segunda coisa foi o fato de eu ter ido morar em Mossoró, um lugar que teve um motim feminino, e aconteceu de eu ir morar num prédio que tinha uma vista muito, muito triste para o rio Mossoró. E aí o primeiro poema que eu escrevi, pensando o nome do livro antes não era o Levante das Águas, era o Motim das Águas, porque eu queria um diálogo com o Motim das Mulheres de Mossoró. Sim. E aí eu escrevi 10 anos atrás, quando o Cão Sem Plumas estava fazendo 65 anos do João Cabral, que ele fala sobre o Capibaribe, né? Sobre a condição do humano. E aí eu não publiquei, porque eu tinha essa autossabotagem. E eu fui escrevendo os outros, e eu tinha outros, e aí eu fui juntando todos os que eram dessa revolta. Quando eu fui olhar, tinha mais de 100 poemas. Aí eu fiz uma seleção e dividi as sessões. Se você olhar aí, você vai ver que tem... Esse livro é dividido em 4 sessões, porque eu pensei assim, tudo em mulher é água, então a gente vai para isso. Tem até um poema, né, sobre isso. E aí aqui você vê que a parte 1 se chama Águas Sagradas e de Impermissão Social. Isso. Aqui é questão de política social mesmo e também ritos de passagens femininos com esses panos de mulher, porque também eu sou dessa geração, desses panos. Isso aqui, inclusive, está muito bonito. Esses planos estendidos no varal, né, do sangue da mulher, da menstruação da mulher. E aí tem essa parte. Aí depois tem os deságues nas figuras, que traz muito essa coisa do João Cabral, a presença do João Cabral na minha escrita. E os meus símbolos também de Fortaleza, o farol do Titanzinho, que está abandonado hoje, né, porque já não interessa, e o Dragão do Mar, que as pessoas vão a Fortaleza, principalmente a juventude, né. O meu filho, quando leu esse poema, ele se emocionou muito por saber que o Dragão do Mar não era um dragão, era um almirante negro que estava ali para fazer uma revolução e para dizer não. Inclusive, eu queria pedir para você fazer a leitura desse poema, O Dragão do Mar, se você puder. Eu sou péssima, mas posso tentar. Mas você vai ler algum poema também? Posso, Pronto. Mas eu gostaria que você lesse O Dragão do Mar. Agora ou depois? Pode ser agora. Não, sim, senhora. Quem sou eu para não obedecer? Diga a página, Leila. Professor Samuel, olha, eu quero registrar aqui a presença dos meus amigos Nil e o professor Samuel. Professor Samuel da UFRN, que dividimos miojo e amor, né, Samuel? Essa é a verdade. Também orientando do professor Ivan, um grande pesquisador. Hoje é vice-diretor do Xixila. Eu quero ver você nesses lugares. Que bacana. Bem-vindos. Te amo. Vamos saber. Obrigado. Qual é a página, Leila? Vamos lá. Vamos olhar no índice, né? Calma aí. Vamos lá. 29. 29.
distorce quando acontece coisa pela primeira vez? Ou... É, não é? Eu não sou acostumado, tá? Então, eu sei, me porque eu perdoe. vejo as entrevistas, então... Nossa, vamos lá. Dragão do Mar, Isso. para Eliana Alves Cruz. Vamos lá, Eliana Alves Cruz. Quem é Eliana Alves Cruz? Quem Eliana Alves Cruz é uma mulher apresentadora, uma jornalista, apresentadora do Trilha das Letras, maravilhosa. O Instagram dela é Eli Alves Cruz. Ela escreveu em 2022, ela escreveu em 2021, ela publicou Vestida. Em 2022 ela ganhou o Jabuti de Contos. Ano passado ela escreveu um romance maravilhoso chamado Solitária. É uma mulher incrível, do fronte, Que maravilha. das mulheres negras. Isso. E eu que maravilha. dediquei a ela, porque ela é incrível. Vamos lá. Dragão do Mar. Com quantas jangadas se faz uma revolução? Nem mito, nem lenda, nem uma juntada delas. A greve dos jangadeiros deflagrada. Iemanjá esplendorosa, mulher de pele negra, veludo, brilhante, retinto, vestida de azul e branco. Mãe, acalma as águas e as velas dos jangadeiros, Janaína de proteção e de combate, mãe dos pescadores e de nós, peixes. Proteção a elas, mãe, a elas, mulheres, a serem levadas para a escravização. Com quantas jangadas se faz uma revolução? Nem medo, nem pressa, nem lentidão. De uma juntada de minumbras, de bordos, de paus, motim se ergue. A movimentação do Chico da Matilde é o levante. Tia Esperança, vão explodir a praça da Praia dos Peixes? Aqui se mostra com quantos paus se faz uma revolução. Francisco José grita, no porto do Ceará não embarcam mais escravos. Tia Esperança, guardiã de destinos femininos ali modificados, mais moças pretas iam ser escravizadas. Dragão do mar, herói, sobre a embarcação flutua, no imaginário do real. Ó navegante negro, o que veio para viver de pesca, de proteção e para dizer não. Obrigada. Leila Tabosa. Nossa. Agora, Pois é. queria que você lesse uma. Então, vamos. Vamos. Eu vou escolher, que eu vou dedicar para a moçoroense que está aqui, a Priscila. Essa mulher é maravilhosa, incrível. O poema A Gata com Sarna, ele é dedicado para o João Cabral. Tem a Clarice também no meio. E eu quero dedicar para todas as pessoas moçoroenses que ainda sonham em banhar-se livremente no Rio Mossoró. As lavadeiras. Então, aqui estão todas as partes da gata. Sim. Na geografia. O dorso da gata, a barriga da gata. Então, o Rio Mossoró está na geografia da literatura. Eu acho que eu sou muito alegre por isso. E aí eu vou ler o monólogo da gata. Sim. O monólogo, a parte das salivadas e lambidas no meu dorso. Página 55. Eu tenho miopia e estigmatismo. Eu não sei qual é o que está dando para o quê. Entendeu? Eu sei que eu sinto a necessidade de tirar. Faz igual a mim, tira o óculos para ler. Exato. Né? Então, salivadas e lambidas no meu dorso. A epígrafe é da Clarice, Água Viva, também a Priscila adora. Esta é a vida vista pela vida. Lambendo minhas crostas, não me abandono, não me enojo. Da saliva às águas peludas dos meus poros entupidos, eu me devoro em meu banhar. Obsessão minha. A sarna seca não secará. A cada dia, amplia. Parece que minha saliva não alcança meus acessos corporais. Minhas águas internas não acessam as minhas necessidades primárias. Estou secando, ressequida. E se estabelece em contínuo a revolta social de cada dia pela indiferença. O cachorro atropelado segue estirado, quase morto no asfalto porque me cobre. Eu sou também aquele cão. O cão que feriu por insistir no viver. Foi atingido por um carrão. Ele não é peludo, como os que estão à venda. Ninguém parou para socorrê-lo. Ninguém. Nem os curiosos costumeiros para quem a dor é humana. Nem os carros lentos ou os apressados, ou os que se apressam para ignorá-lo mais rápido. O socorro é entre nós. Nós do mato. Nós da profundidade, nós do igual viver, nós do igual sentir. Minha forma de gata-rio não me levanta para trazer o cão na minha boca. Eu traria, como as gatas fazem, com suas crias, com o leite quase pingando das suas bicas. Eu sou estática nessa desimportância disforme. Tormento, um vale escuro da noite, eu nem sou espelho. Pululam faróis e carros
pancadões ao longe. Querem me confundir, meus ouvidos sangram, ouvindo a agonia do cão pelado. Quase morto, agonizando. A minha agonia é somada. A cada carro que passa sobre o asfalto, sobre mim como ponte, cada carro a mais machuca o cachorro quase desaparecendo. Até que escuto o soluço amofinando, entrepausando. Silenciando. Silenciou. Sem águas nos meus recônditos para chorar o luto, segui minha lambida revoltada. No meu dorso sarnento, a saliva espuma como reação ao meu envenenado existir. Envenenaram a gata rio. Insisto, em feridas. Ferida para não desaparecer. Nossa! Que bonito! Forte. Muito. É a neta do cão sem plumas. Isso, exatamente. De João Cabral de Melo Neto. Deixa eu lhe perguntar, a gente está indo para a reta final, Leila? Estamos aqui com um grande estudioso de João Cabral, Samuel Anderson. Samuel, sinta-se representado. Samuel estudou os poemas de outra perspectiva de Anchieta, trouxe João Cabral. Recentemente fez um evento sobre João Cabral na universidade. Parabéns, meu amigo. Que bacana. E somos desse escolismo, né, cabralino, não é? Eu adoro João Samuel? Cabral, adoro João Cabral. É social. É um dos meus preferidos. Poética social, política social. E olha quem chegou aqui, Adélia Costa, presidente da SPVA. 1 hora já de programa, passou voando o tempo, a gente vai para a reta. Você já substituiu você mesma na universidade. Sim. E a gente vai encerrar o programa daqui a pouco para dar lugar à escritora Leila, que vai para a mesa de autografar. Leila sempre... Ângela Golão, daqui a pouco, sim. Mas eu tenho uma pergunta... Sim, exatamente. Mas eu tenho ainda pergunta, tenho umas poucas perguntas. Você já falou de Clarice, você já falou de João Cabral de Melo Neto, tem Sofia, a gente vai falar de Sofia Melo, mas de uma maneira geral, quais são as suas maiores influências, quais são suas poetas e escritoras, escritores também, mas poetas e escritoras preferidas, Leila? É muito difícil essa pergunta. Não, é muito difícil, sabe por que é difícil? Porque você está perguntando para uma pessoa que lê, que tem a leitura como um vício e a imaginação como um segundo vício. Então é muito difícil essa leitura. Mas todo mundo tem os preferidos. Sim, mas... Os que tocam seu coração. Por exemplo, contemporâneo, brasileiro, os que latino, fazem você chorar. Pronto. Bom, Graciliano Ramos. Bom, Micheline Verunski com o som do rugido da onça. Bom, uma ironia que eu gosto e que não faz punição a mulheres, João Almino, As 5 Estações do Amor, Ana Paula Tavares, do continente africano, essa mulher incrível que fala muito bem sobre esses ritos de passagem. Eu já citei aqui outra contemporânea, Eliana Alves Cruz, para quem um poema está dedicado. Aqui no Rio Grande do Norte, Alta de Souza me forma, tem um poema aqui para ela. João Cabral, Sofia de Melo Brainer, as Três Marias, as Marias que também foram as responsáveis pela Revolução dos Cravos. Aqui eu abro esse lugar para essas mulheres que escreveram as novas cartas portuguesas em resposta às cartas, aspas, eróticas de Mariana Alcoforado, que aquela mulher foi desclassificada no século XVII. E as Três Marias, elas fizeram uma retomada na época anterior à Revolução dos Cravos, e uma delas foi espancada até quase morrer, e ali elas se juntaram e fizeram as novas cartas portuguesas, e isso reverberou na Revolução dos Cravos. Vamos falar sobre a data cabalística de 25 de abril? Exatamente. Pronto, a sua entrevista aqui não é por acaso. Segundo o escritor argentino Ernesto Sábato, nada é por acaso e não existem casualidades. Fala sobre Sofia de Melo Brainer, fala sobre a Revolução dos Cravos, comemora hoje, para quem não sabe, hoje foi a Revolução dos Cravos, da qual os capitães de Abril lutaram contra e venceram a ditadura de Salazar em Portugal. É uma data importante em Portugal. Fala sobre tudo isso, que eu sei que você tem muita proximidade com isso. Tenho. Com a Sofia eu fiz o pós-doc na Sofia, né? Sofia e João Cabral, o encontro deles em Sevilha. E aí sobre o Cristo Cigano, fiz na UFC, Literatura e Teatro, trazendo essa obra do Cristo Cigano para essa perspectiva de política de denúncia social e também o teatro, como o teatro poderia estar ali.
E aí eu me aproximei muito da Sofia a partir do momento que ela escreve como tradutora, que eu percebo aquela mulher na tradução para sustentar a sua família enquanto seu marido estava sendo perseguido por essa mesma ditadura. E ela, escritora infantil, ela uma mulher combativa. Eu lembro que um dos cartazes da Revolução, né, dela era "A poesia está nas ruas", né, é um verso dela. E aí quando você disse, vamos fazer o Conversa de Botequim, eu disse, eu acho que eu vou levar um cartaz, "A poesia está no bar", né, a poesia está nas ruas da Sofia, a poesia está no bar. E acho que você poderia até colocar aqui, botar minha assinatura. Você trouxe? A poesia, não, é uma sugestão aí para a Natália. A poesia está no bar. Toda vez que vier um poeta aqui, a poesia está no bar. Então, quando você disse isso, né, que eu falei, olha, eu pretendo ir para Natal em abril, e aí você falou qual seria o dia, e aí eu fui logo, rapidamente, eu disse dia 25. Porque a gente vê, às vezes, as conexões dos tempos, né? E por que nós estamos aqui? As escolhas de quem escreve dizem quem são os escritores. Então, se eu escolho hoje estar aqui com você, que é um homem progressista de esquerda, concedendo essa entrevista, eu tenho muito orgulho de estar aqui, muita satisfação. Eu é que agradeço, nós que agradecemos. E estar aqui hoje diz quem sou eu, sem máscara. Que bacana. Nossa, e hoje é um dia importante realmente. Vamos encerrar aqui para dar espaço ao lançamento, uma coisa de cada vez. Agora, assim que acabar, daqui a pouco, daqui a 1 minuto, vai começar o lançamento oficial em Natal do livro Levante das Águas, de Leila Tabosa. É só vir para cá pro Mestiço, o livro já está aqui, os livros estão ali ouvindo a conversa, tem muita gente bacana aqui. E depois e durante o lançamento, nós vamos ter show com Ângelo Angolano. Até a cabalística serviu para isso também, sim, né? Porque o livro também fala de ancestralidade e Ângelo Angolano, como diz o nome, eu sou amigo de Ângelo, Ângelo não chegou ainda não, geralmente ele chega cedo, para mim ainda não chegou não. Abração daqui a pouco, Ângelo Angolano aqui recebendo convidados. Registrar aqui, agradecer a equipe, José Aglio, nosso produtor e filmmaker, agradecer a Natália Chagas, assistente de produção e mídias sociais, agradecer aos nossos apoiadores que viabilizam o programa, a Associação Médica do Rio Grande do Norte, a Noreg, a Durne Sindicato, Cartório Paiva Amaral, Sinmed, Sindipetro e Sintro. Muito obrigado. Agradecer a todo mundo que está aqui, agradecer também a quem não está aqui, obrigado também. Obrigado também. Agradecer a Josué, a Jaime, está aqui também, Natália, por nos receberem. A todo mundo que... A Adélia Costa, presidente da SPVA, que está ajudando aqui. A Adélia está ajudando no lançamento, né? Aqui, beijão, Adélia. E agradecer a todos e todas que estão acompanhando o programa. Agradecer a Leila. Leila, muito obrigado por ter vindo. Foi uma entrevista linda. Agora vamos ao lançamento. Uma salva de palmas para Leila Tabosa. Valeu, Adélia. Obrigado a todos e todas e até o próximo Conversa de Botequim. Valeu, Sérgio. Valeu.